Olá, eu me chamo Thalia. E eu me chamo Amanda e a gente vai falar um pouquinho sobre como o paciente lida ali com aspectos de sofrimento, com a finitude e o trabalho do psicólogo com relação a isso. Mas antes, as pessoas precisam seguir a gente, compartilhar esse vídeo porque vai ficar muito bom e curtir para que assim a gente entenda que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está fazendo. Acho que a gente vai falar de uns temas muito sensíveis aqui, que é o aspecto de sofrimento, contato com a finitude, saber que você vai acabar em algum momento, né? Isso é muito complicado e desafiador, muitas vezes. E isso é desafiador não só para o paciente, mas para essa família e para nós enquanto equipe. Porque sim, somos humanos, sim, nós vamos sofrer quando a gente vê alguém que a gente cria um vínculo, que às vezes a gente atende por anos, né? Quando nós duas somos no contextos crônicos, né? Então a gente atende pacientes por 2, 3 anos, então a gente vai criar uma relação. E quando o paciente ele percebe que está ocorrendo várias perdas, né, e ele percebe que a doença está avançando, o contato da finitude vai entrar em cena. Exatamente. E assim, acho que é importante a gente pensar que o contexto hospitalar ele provoca muitas perdas iminentes ali do paciente enquanto ele está internado, enquanto ele está adoecido. Tanto do aspecto psíquico, que é o que a gente mais trabalha, mas também do aspecto social, financeiro, orgânico, espiritual e entre outras coisas. Então é importante a gente ter essa sensibilidade e entender ali de que o nosso trabalho não é de reduzir impactos, mas sim de fazer presença e possibilitar que o paciente crie estratégias, recursos para esse sofrimento que é inerente do próprio processo de adoecimento, né? E uma coisa que eu gosto bastante de falar em aula é de que se eu primeiro não trabalho como eu lido com a finitude, como eu me encontro com as perdas, eu não vou conseguir abrir espaço para que o paciente possa falar sobre isso, porque vai ser difícil para mim escutá-lo falando. Exato. Então, a gente precisa primeiro trabalhar como a gente lida com esses aspectos, e às vezes é precisar fazer terapia mesmo, né, estudar bastante sobre a área. Então, uma das áreas que você pode estudar é a tanatologia. No tratamento a gente tem até uma formação voltada para isso, porque a gente entendeu que é extremamente importante que todo psicólogo estude sobre tanatologia. Temos até um podcast, né, onde a gente fala a obrigatoriedade da psicóloga estudar sobre tanto isso. Tanto com o Lucas quanto com a Ana Costa, os dois falam um pouco sobre isso. Do porquê estudar essa temática, porque a gente entende que a gente, enquanto sociedade e enquanto profissional de saúde, a gente precisa desmistificar esse assunto e mostrar assim, esse assunto ele precisa entrar em pauta. A gente precisa falar sobre isso, porque esse é um dos grandes sofrimentos. Exato. Não é que nós já nasce, a gente sabe que em algum momento a gente vai partir, só que entrar em contato com essa realidade não é tão simples, não é? E é dolorosa. Exatamente, assim, uma das coisas que é importante que a gente saiba, gente, é que todo esse processo de finitude, ele gera muitas vezes muita ansiedade, tanto nos pacientes quanto nos familiares. Eles começam a fazer muitas perguntas, começam a entrar naquela coisa de cover-voice, né, que ela fala assim da barganha, o que é que eu posso fazer, o que é isso que está acontecendo, me dá informações. Então, tudo isso gera ali toda uma desorganização psíquica que a gente pode trabalhar, e é importante que a gente, sempre que for ouvir essas questões, a gente não escancare a perda para o paciente, porque senão a gente vai direcionar, como se fosse uma entrevista semi-estruturada. Então, eu gosto de dar essa dica, assim, para todos os meus alunos, de que vocês têm que fazer perguntas abertas. Sim. Né? Como é que você tá se sentindo? Aí, às vezes, teve uma vez que eu fui perguntar uma coisa pro paciente, o paciente me deu uma resposta nada a ver com nada, e agora eu digo assim, como é que você tá emocionalmente? Aí o paciente, que emoção? Eu disse, como é que você tá sentindo? Tá triste, feliz, zangado, nervoso, preocupado? Né? Pra gente conseguir ver se a gente abre esse discurso ali para que ele consiga criar essas estratégias a partir da fala, né? E uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é que a gente não está ali só porque a gente sabe que é importante falar sobre finitude, perdas e tudo mais, não quer dizer que a gente tem que obrigar o paciente a falar sobre isso. Na verdade, essa palavra obrigar, deve, sempre sai do vocabulário da psicologia. A gente abre espaço, possibilita o diálogo, porque muitas vezes o paciente ele já quer falar, você às vezes não precisa nem perguntar. Eu lembro de um caso que eu atendi, onde a paciente falou assim, no primeiro contato que eu tive com ela, eu só queria ter um espaço onde eu pudesse falar sobre a finitude e as burocracias. Então, o paciente ele quer falar sobre isso muitas vezes, só que ele não encontra o lugar para falar, porque as pessoas falam, olha, silêncio, cala a boca, não fale sobre isso não, bate na madeira, você tá querendo morrer agora, você tá querendo chamar a morte para esse contexto que você tá. Então, quando a gente não obriga, né, a gente permite de uma forma sensível, acolhedora, que o paciente fale sobre os seus medos, seus anseios, e traga assim, ó, de acordo
acordo com o que você está vendo do seu processo de adoecimento, o que você acha que está acontecendo? Porque o próprio paciente ele vai perceber, eu estou piorando, eu já não estou mais funcional como antes, eu estou dependendo mais dos meus familiares, então eu estou percebendo que talvez a doença está avançando. Então a gente pode conseguir abrir diálogos para falar sobre assuntos importantes e difíceis, mas de uma forma acolhedora. Exatamente, acho que assim, só para resumir, diante de tudo isso, o contato com a finitude, gente, é uma coisa inerente do ser humano. Sim, lutar é uma coisa inerente do ser humano, mas a gente não pensa sobre isso, né? José Saramago, em Intermitências da Morte, ele fala, né, que a morte é pessoal e intransferível. Cada um vai lidar de uma forma diferente, baseada em aspectos culturais, aspectos de construção familiar, que é muito diferente. Tem famílias que batem na madeira, né, quando vai falar de morte, outras que levam mais de boa. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem que ter sensibilidade e não querer fazer coisas megalomaníacas. Não é porque, às vezes, o paciente ou a família vai catastrofizar as coisas que a gente precisa lidar dessa forma. Então, entender de que pequenos gestos e ações já fazem diferença. Às vezes é uma presença, um silêncio, às vezes é uma pintura, às vezes é uma construção ali de uma carta própria ali para o seu eu do futuro, como se fosse uma diretiva antecipada de vontade, né? E em outras coisas que a gente pode fazer ali para poder possibilitar que essa estrada não seja tão sinuosa para o paciente. Ela não vai ser fácil, vai ter buracos, vai ter curvas, mas a gente vai estar ali meio como um reboque segurando esse carro, né, para poder levar ali com um pouquinho mais de segurança, mais esteio e para o paciente não se sentir só nessa trajetória, né? E um dos nossos objetivos é que o paciente vai nesse caminho buscando significados diante dessa vida limitada, significados diante dessas perdas, que sim, é possível encontrar significados. E cada vez mais a gente tem isso. Quando a gente estuda sobre luta, a gente vê a importância de dar significado à nova vivência que está se apresentando. Então, assim, uma coisa importante é, às vezes, usar a criatividade para poder trabalhar essa temática de forma mais leve. Eu, por exemplo, eu gosto muito, Amanda, de usar o baralho das escolhas sagradas. Cartas das escolhas sagradas. Então, onde eu coloco na mesa 35 cartas e a pergunta norteadora inicial é: se você morresse daqui a um ano, qual cartas você escolheria? Porque aí sim a gente vai entender aquilo que é importante e sagrado. Exato. E dentro dessas cartas tem: eu gostaria de estar com minha família, eu gostaria de estar em paz com o que é sagrado para mim, eu gostaria de manter meu corpo limpo, eu gostaria que a equipe médica que me atende, ele me conheça como um todo. Então são várias reflexões nesse sentido. E aí depois o paciente ele precisa escolher 15 cartas dentro dessas 35. Aí depois eu gosto de brincar com o paciente que eu falo assim: agora eu vou complicar um pouquinho mais sua vida. E se você tivesse um mês de vida, o que é que você escolheria daqui? Agora você só pode escolher 10 cartas. E aí depois a gente complica um pouco mais, que aí se você tivesse uma semana, você só pode escolher 5 cartas. Quais cartas você escolheria? E aí, por fim, se você tivesse um dia de vida, qual é a única carta, ou seja, qual é a única escolha aqui que é extremamente sagrada para você? E a partir desse diálogo, eu não trabalhei sobre finitude, assim, né, assim, de forma escancarada. Mas o paciente, ele traz reflexões, assim, nossa, grandiosas, no sentido, eu nunca parei para pensar de como é importante entender aquilo que é importante para mim. Você coloca para ele o que é inegociável. O que é inegociável, o que é valoroso. Então, quando a gente trabalha com o contexto da finitude, não é um contexto de mórbido, não é um contexto de extremo sofrimento. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente pode tornar essa caminhada mais leve. E isso parte muito de você, enquanto psicóloga. Então, por isso eu trago de novo a reflexão. Como é que você lida com esse processo? Como é que você tem se adaptado para poder trabalhar com essas demandas? Como é que você tem estudado? Então, eu sei que a gente acaba trazendo sempre alguma coisa do catavento, mas porque a gente realmente procura trazer o melhor ensino para a melhor assistência. Então, a gente tem informações, tem um catavento play que a gente também fala sobre essa temática. A gente tem informação em psicologia dos cuidados paliativos, perdas e luto, tanatologia, que são tudo áreas que, de alguma forma, vão ajudar você a trabalhar melhor com essas demandas. Exatamente. E acho que é importante trazer também que agora a gente está com a pós-graduação em psicologia hospitalar, multiprofissional, que também vai trabalhar um pouquinho para instrumentalizar todos os profissionais da saúde, caso você tenha caído de paraquedas aqui, não seja psicólogo ou estudante de psicologia. De cuidados paliativos. Psicologia hospitalar, a gente tem também. Cuidados paliativos também, tá, gente? Então, assim, a gente está cada vez mais, mas assim, como a gente sempre vem falando aqui, a gente vem diversificando as formas de acesso
porque a gente entende que a psicologia ela não precisa ser solitária, a gente não precisa lidar com isso sozinho, a gente pega vocês pela mão, bota no colo, como a gente vem fazendo um pouquinho aqui nesses vídeos do YouTube, meio que como uma contribuição de tudo que a gente recebeu ao longo da vida também, de trocas com outros profissionais, para devolver isso para a sociedade, para que vocês façam a melhor assistência possível. Eu acho que esse assunto de finitude é muito precioso para mim, para estar ali, assim, em específico. Espero que se torne precioso para você também, porque isso está em qualquer etapa do ciclo vital, tá, gente? Não é só no fim de vida do idoso, como a gente imagina quando a gente pensa em fim de vida, né? A imagem do fim de vida é um idoso. Enfim, a gente convida vocês para se inscreverem no canal, curtirem aqui, comentarem, compartilharem com outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.